A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas, de pré-aulas da Escola Dominical aqui no nosso canal. É um prazer receber você por aqui. Sou o diácono Denis Pereira, professor da Escola Dominical há mais de 20 anos e é um prazer receber você que está chegando agora na Escola Dominical, começando a dar aulas agora, esse desafio agora, ou você que já é veterano como eu, está aí há bastante tempo. Enfim, estamos juntos nesta batalha e aqui toda semana você vai encontrar suporte para as aulas de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se no canal se ainda você não estiver inscrito e ative o sino de notificações. Isso mesmo, faz aí, irmão. Inscreva-se, ative o sino de notificações. Deixe o seu comentário, como fez aqui a Giovana, como fez Jair Bezerra, Marcos Gomes, Marina Guimarães, Rosa Patrícia, Vander Gregório, Lena Silva, Edilene Anjos e muita gente comentando os nossos vídeos, falando que é bênção os nossos vídeos. É bênção para você? Então interaja com o canal. Quando você interage com o canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando, você fala pro YouTube. YouTube, esse canal é legal. E aí o YouTube divulga para mais pessoas, porque é assim que funciona. O YouTube só divulga vídeos e canais onde há interação. Então interaja. Isso é palavra de Deus. Abençoa a tua vida, abençoa o teu ministério, abençoa a tua fé. Então me ajude a abençoar mais e mais pessoas, compartilhando também nos grupos aí da sua igreja o link do nosso canal e das nossas videoaulas. Vamos então para a abertura do primeiro, do primeiro não, né, irmão? Opa, meu Deus, me empolguei aqui. Vamos então para a abertura do terceiro trimestre de 2021 da Escola Dominical. Profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Este é o título da lição 1, classe de jovens do terceiro trimestre de 2021. Pegue sua revista, pegue sua Bíblia, bloquinho de anotações e vamos olhar aqui alguns detalhes desta primeira aula deste trimestre, que com certeza será um trimestre muito abençoado. A nossa leitura do domingo está em 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós vamos estudar nesta revista, neste trimestre, vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Vale pontuar que são considerados profetas menores, não por serem de pouca importância e relevância, mas porque é uma forma didática de separar, organizar, melhor dizendo, o texto bíblico, e são considerados profetas menores também porque os seus escritos não são tão extensos, porém não menos importantes. Os profetas eram homens piedosos, crentes de verdade. Em épocas de crise e corrupção generalizadas, eles foram um recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram. Se você não segue no meu Instagram, segue lá, @DenisPereiraOficial. E eu perguntei para as pessoas que me seguem: você identifica o seu ministério como um ministério pastoral ou um ministério profético? O ministério pastoral é aquele ministério mais suave, eu diria. Não estou com isso desmerecendo, mas o que estou dizendo é que é o ministério mais do cuidado, não é? E tem o ministério profético, que é o ministério do confronto. Todo pastor, ele tem no seu ministério momentos em que ele é um profeta, momentos que ele é mais pastoral, não é? Mas, a menos que você não esteja dirigindo uma igreja, então é normal você perceber e analisar em si mesmo na sua identidade ministerial. Você como professor, não é? Você como líder de departamento, você percebe que o teu ministério é profético ou é pastoral? É aquele que cuida, que aconselha, que abraça e que tem sempre aquela palavra mais
branda, de instrução, mas mais branda, ou você é o profeta que já chega e já dá aquele puxão de orelha? Pense nisso e responda para a gente aqui nos comentários. Grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus por meio de profecia. E sem o dom profético, o povo se corrompia. Tá? Então, o povo, ao longo de toda a história de Deus, eles foram guiados. Nós vamos ver aqui por juízes, por reis e por profetas. Os profetas sempre eram levantados por Deus em meio a ambientes muito parecidos com o ambiente que nós estamos vivendo hoje, para despertar o povo, para alertar o povo e também para encorajar o povo a seguir o Senhor. No momento ali em que o cânon não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. Os profetas representavam a voz de Deus na terra. Então, o que é um profeta? É um representante da voz de Deus na terra. Profetizar é falar a palavra de Deus no lugar de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando. E eles profetizaram a respeito de muitos temas, como justiça social. Eles foram uma voz de alerta, eles foram assim uma voz de, como que fala? Não é de confronto, eles foram uma voz de conscientização em relação à justiça social. Eles também profetizaram sobre o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, importância da família e muitos outros temas fundamentais para a nossa edificação. Então, como eu já disse aqui, os escritos deles não são tão extensos, mas eles apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Primeiro tópico aqui, nós vamos falar do ministério profético no Antigo Testamento. O ofício profético. Profeta aqui é nabi, é proferir, anunciar uma mensagem. O profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Qual a diferença entre profeta e sacerdote? Qual a diferença entre profeta e sacerdote? Que são dois ministérios muito presentes, né, no Antigo Testamento. O sacerdote é a voz dos homens diante de Deus. Ele é um intercessor dos homens diante de Deus. E o profeta é um representante de Deus diante dos homens. O sacerdote fala do povo diante de Deus. O profeta fala de Deus diante do povo. Meu Deus do céu. Tá certo? Então ele era identificado como um homem de Deus. As suas profecias muitas vezes eram caracterizadas pela frase "assim diz o Senhor". Eu tenho tido muito cuidado. Nós estamos vendo um tempo em que muitas vezes as pessoas têm uma facilidade muito grande de dizer "Deus manda eu te dizer". Deus manda eu te dizer. E isso é muito complicado, principalmente na internet, quando a gente vai fazer um vídeo com uma palavra assim para geral e a gente faz aquele vídeo "Deus manda eu te dizer". Deus está mandando mesmo? Sabe por quê? O profeta, quando fala, identifica-se que é Deus falando. Logo, se ele transmitir uma mensagem que não seja a mensagem de Deus, é como se a palavra de Deus cai em descrédito. Você está entendendo? Muitas pessoas acabam ficando decepcionadas, incrédulas. Não porque Deus não falou, mas porque o profeta que deveria falar a palavra de Deus ou não falou, ou falou quando Deus não mandou ele falar. Então é preciso ter muito cuidado com este movimento. Porque quando você diz "Deus mandou eu dizer", é preciso ter consciência clara, certeza firme de que Deus mandou dizer. Porque quando você fala que Deus mandou dizer, as pessoas esperam que Deus tenha mandado dizer. Esse é o ofício profético. Tá? O profeta sempre aparecia num cenário de apostasia. O cenário de apostasia é um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Em tempos de injustiça social, então, olha só se não é um tempo muito parecido com o tempo que estamos vivendo. Injustiça social, corrupção sacerdotal, impiedade da realeza, paganismo religioso, decadência moral,
e espiritual. Tá? Então é neste cenário que Deus levantava os seus profetas. Tá? A religião judaica se tornou muito ritualística. Então os profetas, eles denunciavam a hipocrisia e pregavam arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento. Então, em tempos de decadência moral e espiritual, os profetas tinham por finalidade conduzir o povo ao quebrantamento, ao arrependimento, levá-los de volta para Deus, não é? Então, Deus sempre levantou os seus profetas. Era uma missão muito difícil ser um homem entre os homens e ter a responsabilidade de ser um porta-voz de Deus. E por isso que muitos relutavam diante dessa chamada. Agora, os profetas, eles eram marcados por uma total devoção a Deus e total obediência a Deus. Mesmo relutando como Jeremias, né? Eu sou ainda uma criança. Né? Interessante que Deus, quando nos chama, Ele sabe de todas as nossas limitações. Ele sabe o quanto somos pequenos. Ele sabe. E é exatamente por isso que Ele nos chama. Por quê? Porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Deus não tem problema em lidar com os nossos problemas, com as nossas limitações, com as nossas fragilidades. A grande dificuldade que nós temos em relação a Deus é em relação à nossa desobediência. O que Deus está à procura de pessoas que sejam obedientes à sua voz. Nós precisamos, inclusive, começar a analisar. Porque diz-se muito hoje em dia, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Só que Jesus, em João 14, 21, diz que aquele que me ama guarda a minha palavra. E aquele que guarda a minha palavra, eu virei a ele e me manifestarei a ele. Ele será amado de meu Pai. Então sabe quem é que Deus ama de fato? Ele ama todas as pessoas. Mas sabe quem é que retribui esse amor? Quem é que corresponde a esse amor de Deus? É quem obedece a sua palavra. A demonstração do amor de Deus por nós foi entregar Jesus para morrer a nossa morte na cruz. A nossa demonstração do nosso amor por Deus se resume em uma coisa só: em obedecermos a sua palavra, os seus mandamentos. E os profetas eram pessoas obedientes. Aliás, não dá para ser uma pessoa conduzida por Deus, um embaixador de Deus na terra, se não for obediente. Não tem como. Você vê que Jonas tentou fugir, enfim. Nós temos aí diversas situações em que os homens tentaram se esquivar, mas Deus sempre colocou a sua mão para conduzi-los de volta à trajetória, para usá-los com poder e com autoridade, porque havia uma necessidade naquele momento. Quem eram os profetas? Primeiro, eles eram chamados por Deus. O ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não era uma autocandidatura, mas candidatura do alto. Era Deus que escolhia e levantava os seus profetas. E ainda é Deus. Enquanto os homens se baseavam em escolhas e poder aquisitivo, Deus se valia de questões interiores. A principal delas, a obediência. Eles foram chamados e inspirados pelo Espírito Santo para registrarem suas profecias. Não é? Enquanto apenas alguns poderiam chegar à realeza e ao sacerdócio, todos poderiam profetizar, independente de profissão, gênero ou idade, se fossem chamados por Deus. Então, não tinha aqui uma classe social como tinha para os sacerdotes. Não tinha isso. Na verdade, qualquer pessoa poderia ser. Nós temos Isaías, que era alguém ali da alta classe social, mas nós temos também Obadias, que era um cultivador, que era um boiadeiro e por aí afora, tá certo? Amós e tal. O ministério profético era mais dinâmico que os demais. A impiedade da vida era o único fator excludente desse ministério. Então, não tem como ser um profeta, ser boca de Deus, ser voz de Deus, se não tiver, de fato, uma vida entregue a Deus. Então,
questão principal não é o quanto queremos ser usados, mas o quanto estamos dispostos a renunciar. Porque o profeta não tinha vida comum, não tinha vida normal. Um dos problemas que nós temos hoje é que com as redes sociais as pessoas não estão conseguindo separar as coisas. E muitas vezes a mesma pessoa que sobe ao altar para falar a palavra de Deus, nas redes sociais ela manifesta um comportamento que não condiz, um comportamento de pessoa normal, de pessoa comum. Isso é um perigo. Muitos jovens, esta aula é para jovens, muitos jovens precisam aprender esta lição. O Senhor tem nos chamado para algo especial, como ministrar a sua palavra. E a partir do momento que você sobe ao altar e começa a ser um porta-voz da palavra de Deus, você precisa abrir mão da vida comum. Você precisa abrir mão da vida normal. Toda a sua vida, incluindo suas redes sociais, devem ser um palco de renúncia, não de ostentação, mas de renúncia por amor à sua chamada, por amor à palavra que Deus colocou na sua boca. Do contrário, se o profeta tem vida dupla, no altar, no ofício da profecia, ele é tomado por Deus, mas fora dele, principalmente hoje, nas redes sociais, ele tem uma vida totalmente contrária, o jeito que ele anda, o jeito que se veste, o jeito que ele fala. A palavra do altar perde autoridade. A palavra que Deus coloca na sua boca, ela perde autoridade no coração das pessoas, porque as pessoas estão olhando e procurando ver fruto, e procurando ver se esse profeta de fato é chamado por Deus, porque quem é chamado por Deus renuncia ao mundo e renuncia a pequenos prazeres por amor a Deus e para que a palavra que sai de sua boca não caia em descrédito, não provoque mais incredulidade do que fé do coração das pessoas. Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela, um instrumento judaico normatizador. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. Isso é muito interessante, porque o ofício profético, traduzindo, caminhava de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Torá. O ofício profético não entrava em choque com a Torá. Olha só, Oséias 14, 1 e 2. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. Tomai convosco palavras e converte-te ao Senhor. Diz a ele, tira toda a iniquidade e nos recebe por graciosamente e oferecemos os novilhos dos nossos lábios. Então, o ofício profético não era um contraponto às leis já estabelecidas. Pelo contrário, o ofício profético servia, na verdade, como um suporte, como uma ajuda àquilo que já estava estabelecido. Por isso, nos tempos de hoje, vale sempre lembrar que toda profecia não vem para confrontar a palavra, pelo contrário, vem para reafirmar. Não é verdade? Toda profecia é avaliada à luz da palavra, não para contrapor a palavra, para ser contraditória a palavra. Qualquer profecia nesse sentido não é de Deus, ela é dos homens. Os profetas são aí divididos em dois grupos, os maiores e os menores. Os menores, ou pré-exílicos, né, e pós-exílicos, na verdade aqui, Joel, Oséias, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e depois do exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas que viveram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá, porque o reino do norte já tinha sido destruído, não é? Muito bem, podemos dizer que eles eram homens piedosos e corajosos, com profunda visão espiritual e zelo religioso. Eles possuíam uma posição independente, sem qualquer relação com líderes políticos, religiosos vigentes. Em alguns momentos entravam em rota de colisão com esses poderes instituídos, denunciando a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e o descaso. Tá? Por causa desta independência pessoal, falavam com liberdade e autoridade. Então, uma característica muito interessante do profeta é a independência.
é ele não ter nenhum lastro com a liderança política, religiosa, como era o caso dos profetas de Baal, de Astarote, que eram alimentados ali pela mesa de Jezabel, tá certo? Então não, o profeta precisa ser independente, ok? Ele não pode se sentar na mesa do rei. Meu Deus do céu. O que será que está faltando no profeta hoje? Já para lá. Ele não pode. O profeta tem que ser independente para ser imparcial. Outro detalhe muito interessante, os profetas profetizavam para todos. Eles profetizavam para o povo, profetizavam para líderes religiosos, profetizavam para reis, para os sacerdotes. Eles profetizavam. Por quê? Porque eles não tinham laço com ninguém. Tópico 3. A mensagem dos profetas menores. Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. Então, eles se envolviam com outras coisas. Se envolviam com rituais, inclusive do templo, com rituais de adoração. Então, Deus levantava os profetas para suplementar esta instrução, né? Eles eram como pregadores avivalistas, para trazer o povo, para dar aquela despertada no povo, né? Eles eram verdadeiros defensores da justiça e da santidade. Às vezes eles eram reprimidos. Então, o verdadeiro ofício profético, ele não traz aplausos. Talvez seja um dos motivos que muita gente não quer. Não traz aplausos. Ele não traz fama. Ele não traz benefícios. Não. Por isso que eu disse, ministério pastoral e profético. Porque o profético, ele é confrontador. E eu digo que é preciso você descobrir qual é sua linha ministerial, vamos dizer assim, porque nós estamos correndo um perigo muito grande nos dias que nós estamos vivendo, que é o seguinte: muitos estão imitando o ministério profético, porque a gente vive num ambiente onde chamar a atenção das pessoas é legal, chamar a atenção de alguém faz as outras pessoas acharem legal isso. É verdade. Sabe, esse ambiente de confronto e tal, de confronto ao outro, de puxão de orelha no outro, as pessoas gostam disso, de ver o outro sendo chamado a atenção. Então tem muita gente imitando o ministério profético, mas não tem chamado profético, não tem autoridade profética, não tem identidade profética. Então, no momento da palavra, eu ser um profeta é fácil, e fora daquele momento da palavra. Então, é preciso eu descobrir. Deus me chamou, a minha linha ministerial é profética e pastoral, para eu não imitar ninguém e para eu também não seguir pela linha que às vezes está dando mais certo. Então, peraí, pastor, vou citar aqui nomes com muito carinho, né? Pastor Júnior Trovão, pastor Eliseu Rodrigues. A linha deles é profética, é confronto mesmo, né? Aí você pega o Hernandes Dias Lopes, já é diferente. Não vou citar aqui outro nome para não criar polêmica. Enfim, é um ministério pastoral. É profético também, mas tem uma coisa ali mais pastoral, sabe, mais de cuidado. Não que o profeta não cuide, mas o profeta é aquele que, vamos dizer assim, o profeta é aquele que dá o cascudo e o pastor é aquele que assopra. Os dois são necessários, né? O profeta é o que disciplina, o pastor é o que instrui. Os dois são necessários, né? Agora a gente tem que saber em que área que Deus nos chamou e quer nos usar. Eles denunciavam injustiças e anunciavam o juízo, tá? Eles denunciavam. Eles tinham uma liberdade proporcionada pelo Espírito, visto que não estavam envolvidos com um esquema político nem religioso. Então eles falavam com autoridade. Então, se o profeta está envolvido com qualquer sistema, ele perde a autoridade para falar.
Eles denunciaram magistrados civis, líderes políticos que tinham pervertido o juízo, reprovaram a ostentação conseguida à custa da opressão, exortaram líderes religiosos, condenaram a prostituição. Todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente por profetas. Lembra o que aconteceu com Jonas? Ele anunciou o juízo de Deus sobre Nínive. Veio um arrependimento repentino naquela cidade, naquele lugar, naquela nação. Deus removeu o juízo, por quê? Porque Deus não se arrepende, mas Deus envia o seu juízo para quem não se arrepende. Para quem se arrepende, ele envia a misericórdia. Então Deus não mudou o seu modo de agir. Quem mudou foi os homens. E ao os homens mudar, então eles receberam algo de acordo com as suas ações. Se eles não se arrependem, juízo. Como se arrependeram? Misericórdia. Um pouco tempo depois, eles voltaram a todas as suas práticas horríveis diante de Deus, e aí não teve mais misericórdia, né? Aí foi tragédia. Agora, os profetas não profetizavam, não entregavam só a mensagem de juízo, eles também entregavam uma mensagem de consolo, não é? A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio destes profetas. E eu quero aqui abrir um parênteses para dizer que é o nosso maior desafio. Levar as pessoas a obedecerem a Deus por entenderem a palavra de Deus e não por medo do inferno e não por medo do castigo. É isso, né? Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir e encontrar paz na alma diante deste entendimento. As mensagens dos profetas ecoavam além da severidade, pois falavam também do amor eterno de Deus por seu povo. O juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus que garantia a manutenção deste despertamento. Então, o juízo, a repreensão, ela causa aquele temor ali na hora, mas é a compreensão do amor de Deus que garante que a pessoa vai continuar vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso que eu disse que é interessante tanto o ministério profético quanto o ministério pastoral. É muito importante isso. Então, os profetas tinham esta função e esta preocupação de levar as pessoas a entenderem o que estava se passando, a entenderem ali o que estava acontecendo. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico, como está dividido ali em capítulos, a gente precisa ler, entender que muitas vezes aquilo ali é uma carta só, para a gente entender exatamente estas explicações, as instruções que estão contidas ali naquela palavra de juízo. É uma palavra de juízo, mas dentro daquela palavra tem um chamado ao arrependimento, tem um chamado para viverem uma nova vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que nós possamos, no tempo que nós estamos vivendo, ser instrumentos de Deus para esta geração que precisa ouvir a voz de Deus. Amém, meus irmãos? Forte abraço. Muito obrigado. Mais um trimestre iniciando. Eu espero você na próxima semana. Forte abraço, fiquem com Deus. Assista a culta, compartilhem, inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.